Muito boa noite. Estamos dando início, retomando as atividades da disciplina de Direito Tributário 1 e quero saudar vocês aí, esperando que todos estejam bem depois desse nosso recesso forçado em razão da catástrofe que assolou Porto Alegre. Essa, essa nossa retomada aqui, ela segue as determinações da universidade, não me cabe aqui dizer se eu gosto ou não gosto do formato, né? Não sei se para vocês também é cômodo desse jeito, mas é como a Faculdade de Direito determinou que nós fizéssemos. Então, essas primeiras semanas serão no formato online apenas, e a aula fica gravada e disponibilizada no Moodle, na respectiva data do nosso encontro. Então, eventualmente, aquele que não puder comparecer online, ao vivo, para interagir, sempre é a melhor forma, né? Se vocês puderem participar ao vivo para poder interagir durante a aula, ficará lá o link disponível para que vocês possam acessar. Então, fiquem à vontade depois para consultar, e é por essa razão que nós estamos gravando. Então, se alguém também, em respeito à Lei de Proteção de Dados, alguém se sentir desconfortável aí, por favor, sinalize para que não seja divulgado no andado pessoal. Mas essa gravação aqui serve só para os propósitos da nossa disciplina, da nossa atividade aqui da cadeira. O, a gente está inaugurando hoje, então fiquem à vontade, tá, para interagir da forma que vocês entenderem melhor. Eu já vi alguns colegas dizendo que estão com problema ali para acessar, ligar microfone, ligar câmera. Se quiserem interagir pelo chat, ou pelo microfone, façam da forma que entenderem mais adequada. O importante é que esse encontro aqui ele seja útil para vocês. Então, se ele vai ser útil com um diálogo, um questionamento no chat, eu já fico satisfeito. Tá? Então, por favor, interajam, perguntem, questionem, a qualquer momento, como a gente fazia na aula presencial, agora nessa aula remota, ok? Nós teríamos, então, essas primeiras semanas do mês de julho, no formato online, e depois a gente retoma o formato presencial. Tudo isso está na resolução que eu vou compartilhar no Moodle com vocês, e também vou colocar lá no Moodle bem organizado assim, as datas e o formato do encontro. O calendário e as novas datas das avaliações já estão lá disponíveis, né? Não sei se vocês tiveram condições de acessar, e ali vocês conseguem ver como é que ficou a reprogramação aqui do calendário. Podem me questionar sobre qualquer questão envolvendo a disciplina. Como eu havia combinado com vocês já no início do semestre, né? Nosso critério de avaliação é a atividade no Moodle, e vai continuar sendo, então vocês terão a possibilidade de fazer isso ao longo do dia. Então, acredito que não gere nenhum transtorno, nenhum problema para ninguém aqui. Em algum momento do dia, vocês precisam dedicar aí alguns minutos para fazer a avaliação. Essa avaliação é feita apenas no Moodle, e aí, logo em seguida, encerrado o prazo de envio, sai o gabarito com a nota, e os acertos de cada um. Depois temos a segunda avaliação, como havíamos combinado, né? Só mudou a data agora. E aí, quem não atingir a média tem a terceira e última oportunidade, que é a recuperação. Então, basicamente, a gente manteve a mesma estrutura da disciplina. A única orientação que mudaria é a impossibilidade de reprovação por ausência, né, que era já uma combinação nossa aqui, que eu não faria isso, eu não reprovaria por falta ninguém nessa disciplina. E hoje consta de uma instrução da legislação aí de emergencial que foi lançada. Então, não muda nada na nossa combinação. Tá? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade aí para me perguntar, para questionar, e eu vou fazer aqui uma retomada do nosso semestre, né? Compartilhando com vocês aqui a legislação, e para tentar linkar naquilo que a gente já havia
aonde nós havíamos parado, para que vocês entendam da onde que será a sequência. Então, nós tínhamos parado no semestre quando nós estávamos analisando aqui a responsabilidade tributária. Esse era o capítulo. Então, a gente analisou aqui os artigos em sequência. Cada uma das aulas eu dediquei a explicar cada um deles, né? Obviamente, a gente não ficou lendo os dispositivos, mas eu explicava como é que funcionava a responsabilidade tributária em cada um destes casos. E a nossa última aula, se não me falha a memória, girava em torno da responsabilidade do empresário frente às dívidas da empresa, daquela empresa da qual ele era sócio. Esse foi o nosso último tópico. E aí, daqui que a gente vai partir o nosso encontro de hoje, certo? Então, esse é o ponto de partida. Além daquela aula que eu ministrei ao vivo na sala de aula, né, eu coloquei alguns links ali no Moodle, que são aulas antigas que eu já havia ministrado e que estavam à disposição para vocês. E agora a gente vai ter a continuação a partir daqui, tá? E aí, o tema de hoje, o primeiro tópico que nós vamos abordar, para vocês entenderem a sequência, é aqui, é esse ponto do Código Tributário Nacional. Então, para situar vocês aqui, estamos examinando o nosso Código Tributário Nacional, o CTN, que trata das normas gerais em matéria tributária, e aqui é um daqueles conceitos que a gente precisa compreender bem. Então, o artigo 139 trata exatamente disso, né? O que que é, o crédito tributário, onde é que surge, e a gente vai fazer algumas explicações a partir deste dispositivo legal, tá? Então, para situarem na matéria, para anotar, para fazer aí os registros de vocês, é daqui que a gente parte, é daqui que a gente começa a nossa conversa hoje. Bom, é, aqui nesse, nesse dispositivo, né, nós temos a explicação acerca da origem do crédito tributário. Então, o tributo ele tem origem com a obrigação principal. Então, a obrigação, o crédito tributário do imposto de renda tem origem com o dever de pagar, recolher impostos sobre a renda, proventos de qualquer natureza. O crédito tributário do IPTU surge com a obrigação de pagar um valor em razão da propriedade de imóvel localizado na zona urbana. E aí, algo que precisa ficar claro para todos aqui, que é super importante, é como é que ele é constituído formalmente. Essa constituição do crédito tributário é um conceito super importante para entender uma série de coisas que a gente vai falar a partir de hoje. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu tinha já elaborado e que eu vou colocar aqui para vocês. Então, nessa, nessa apresentação aqui, a gente vai falar sobre o crédito tributário e a gente falou agora há pouco ali de dois momentos, né, importantes que estão marcados aqui com essas estrelinhas verdes. Então, a obrigação tributária e o surgimento do crédito tributário. O dispositivo que a gente acabou de ler ali, que eu acabei de fazer menção, ele diz que o crédito surge a partir da obrigação tributária que lhe é inerente, tá? E esse ciclo que eu estou colocando aqui, que eu estou expondo, ele basicamente faz a demonstração do ciclo de nascimento e morte do tributo. Se nós pudéssemos chamar assim, né, o ciclo de vida do tributo, e se quiserem chamar a timeline do tributo, ou o fluxograma do tributo, e cada um desses quadrinhos que eu marquei aqui, eles representam um momento e, por decorrência, um conceito que vai exigir de vocês o conhecimento sobre o que que é cada uma dessas etapas.
É muito importante entender isso, porque é a partir desses momentos, marcando esses eventos aqui, que a gente conta prazos, por exemplo, como prescrição e decadência, que a gente vai aprender ainda. Então, saber quando é que começa a prescrição, quando é que termina a prescrição, o tributo já decaiu, ele já caducou ou não, é parte da compreensão desses eventos que estão aqui de forma gráfica, estampadas no quadro. A gente pode dizer que o ciclo normal de vida do tributo é esse que está aqui. Então, de uma forma normal, a Constituição vai lá e define qual é o poder que pode ser exercido. O nome disso a gente vai dar, vai chamar de competência tributária, né? Então, o quadro azul, ele digamos, está em paralelo com o conceito que está embaixo ali, no quadro amarelo. Então, eu tenho uma norma na Constituição que define o que pode ser tributado. Essa norma na Constituição ela precisa, para poder existir o tributo, que tenha uma lei específica instituindo ele. Então, eu tenho ali o segundo quadro azul, no canto, na parte superior da tela. E embaixo do quadro azul, com o surgimento da lei, surge um conceito bem importante para todos aqui na compreensão, que é a chamada hipótese de incidência. Então, surgiu a lei, surge uma hipótese que só virará uma obrigação tributária se ocorrer uma conduta, se alguém praticar aquele fato que estava descrito na lei. Então, a título de exemplo aqui, né, eu falei do IPTU, a lei de Porto Alegre define que quem tem a propriedade em zona urbana tem que recolher o IPTU. Logo, se ninguém aqui dentro dessa sala tiver a conduta, praticar a conduta, adquirir um imóvel, ser proprietário de imóvel em zona urbana, a gente não precisa falar dali para frente, porque não foi praticada a conduta. Então, é super importante que se entenda essas etapas para entender como é que a gente vai contar os prazos. Bom, praticada a conduta. Então, eu sou proprietário, eu adquiri a propriedade de imóvel em zona urbana. Então, eu pratiquei o fato gerador. Surgiu a obrigação tributária. Só que o tributo, o crédito tributário ainda não existe. Ele só vai existir a partir daquele momento que está sinalizado nos quadros vermelhos, bem no canto direito, bem no canto, no extremo direito da tela, aonde vocês vão ver lá que o crédito tributário ele surge a partir do lançamento do tributo. E aí, o último quadrinho, que é o quadro verde, que está no final dessa nossa linha do tempo, ele ilustra, ele demonstra ali o tributo sendo extinto. Então ele foi extinto por quê? Porque lançado o tributo, gerado uma guia, eu fui no banco e paguei. O pagamento gera a extinção da obrigação e do crédito que lhe é subjacente. Então, isso mostra resumidamente todos os eventos, vários conceitos, alguns que a gente já tinha trabalhado, outros que a gente está se retomando hoje e aprofundando hoje. Compreendido isso, se está claro para vocês esse ciclo aqui, esse caminho que nós estamos examinando aqui, a gente tem a visão de que significa constituir o crédito, do que significa lançar o crédito, que é esse momento ali no quadro vermelho, que está definido, está regulado pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional. Então, lá no artigo 142, ele dá o conceito. Se por acaso cair na nossa avaliação alguma questão exigindo o conceito, o que que significa, o que que deve fazer o lançamento tributário, a explicação, a resposta vocês devem encontrar no artigo 142, que está aqui reproduzido na tela, certo? Então, é isso que faz o lançamento, exatamente lançando, iluminando essas palavras que estão destacadas em vermelho e em negrito ali.
Então, verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o tributo, identificar quem é o sujeito passivo e propor a aplicação quando for o caso. Então, é um documento feito pela administração pública que faz com que o crédito passe a ser exigível. A partir desse momento, o crédito tributário passa a estar passível de cobrança, ele pode ser cobrado, ok? E aí eu reproduzo aqui um, um auto de infração de trânsito, né? Eu acho que todo mundo já viu, não sei se vocês já tiveram esse infortúnio de receber um auto de infração de trânsito, mas ele é um documento muito parecido com esse documento que a gente está estudando hoje. Então, assim como no tributário, o agente de trânsito é um servidor público, ele verifica uma infração, ele identifica o infrator, ele descreve ali os dados, coloca o valor da infração que foi aplicada e tem que notificar, enviar um aviso para o infrator que ele cometeu a infração, franqueando para ele a possibilidade de se defender, então ele pode se defender dizendo que não foi ele ou não foi dessa forma, e ou pagar a multa correspondente à infração cometida. O auto de infração de trânsito, ele é muito semelhante, ou a gente poderia dizer que é praticamente igual ao auto de lançamento de tributo. E aí a gente tem aqui um auto de lançamento de um tributo da Receita Federal. Então, a Receita Federal, o servidor público, foi lá e lavrou esse documento, escreveu esse documento. E o que que ele coloca lá? A identificação do contribuinte, quem é o sujeito passivo, qual é o valor do tributo devido, qual é a multa que foi aplicada, quais são as normas que são impostas no caso concreto. E aí, nesse documento aqui, obviamente, ele tem mais páginas, né? Ele é mais longo. E aí, nesse documento ali, ele vai detalhar o que que aconteceu no caso concreto, tá? O lançamento tributário, ele pode se dar, ele tem várias modalidades. Ele apresenta várias modalidades. Qual é a modalidade mais comum, a modalidade mais vamos reformular aqui a minha frase. Não é hoje a mais comum, mas é que é originalmente a que era mais comum. É a modalidade prevista no artigo 149, chamado lançamento de ofício. Nesta modalidade, o fisco, a administração tributária, age sozinha. Ninguém auxilia, ninguém faz nada. A administração pública faz tudo. Essa é a mais antiga, a modalidade mais antiga, a modalidade que envolvia ah, a grande maioria dos tributos, porque no passado, antigamente, o fisco tinha todo o trabalho de fazer o lançamento do tributo, constituir e enviar para a casa do contribuinte as notificações de cobrança. Essa modalidade, hoje, atualmente, 2024, é a modalidade mais rara. A mais comum não é essa. É por isso que eu reformulei a frase e a explicação que eu havia dado agora no início. Essa modalidade, o lançamento de ofício, ela deixou de ser a mais comum há alguns anos e vocês já vão entender o porquê. Então, aonde que a gente vai verificar ainda hoje lançamento de ofício? Tem dois tributos, basicamente, em que a gente consegue visualizar ele ocorrendo na prática. É o IPTU e é o IPVA. Então, quando a gente recebe em casa uma cartinha da prefeitura cobrando IPTU, a gente não fez absolutamente nada. A gente, quando muito, na aquisição do imóvel, informamos a prefeitura que somos o novo proprietário. Mas dali em diante, o contribuinte não faz, não pratica nenhuma conduta. Por outro lado, nos tributos que a gente vai examinar, o contribuinte ele precisa agir, ele precisa informar.
Aqui não faz nada. A outra modalidade é o IPVA. O proprietário de um veículo, ele simplesmente emplaca o veículo. É a única conduta que ele faz, que é uma obrigação prevista na legislação de trânsito. Não é uma obrigação tributária. Ele precisa emplacar o veículo. A partir do emplacamento, os lançamentos anuais que são feitos, eles são feitos exclusivamente pelo fisco. O fisco que lança o tributo e informa o contribuinte. Não há nenhuma ação por parte do indivíduo, do cidadão. Então, tirando essas duas modalidades, esses dois tributos que estão aí na nossa lâmina, todos os demais casos, eles se valem de outra modalidade de lançamento, tá? E quando é que o lançamento de ofício vai ser aplicado para outros tributos? Ele será aplicado para outros tributos quando o contribuinte pisar na bola, quando ele não fizer a tarefa que lhe competia fazer. E aí a gente tem ali as hipóteses do artigo 149, que vai do inciso 1 até o inciso 9. Quando se configurar qualquer uma dessas hipóteses que estão aí reproduzidas na tela, o fisco pode aí tributar, exigir o tributo do contribuinte porque ele cometeu alguma falha, algum equívoco, certo? Então essa é o que restou do lançamento de ofício, essa modalidade em que o fisco trabalha sozinho. A outra modalidade, a segunda modalidade, é o chamado lançamento por declaração. Então aqui existe uma parceria, existe uma dobradinha. O fisco faz uma parte, o contribuinte faz outra. Ou o contribuinte inicia e o fisco termina. Exige, aqui há colaboração, a participação de ambos. O lançamento por declaração ele não pode ser feito apenas por um ou outro. Ambos precisam atuar para que o tributo seja lançado, certo? Então, o lançamento por declaração, ele hoje fica o- restrito a, no âmbito aqui do Rio Grande do Sul, muito especialmente em Porto Alegre, ao lançamento do ITBI. Então, no ITBI, o comprador do imóvel, o ITBI incide sobre a transação de imobiliária, sempre que houver uma transação onerosa por ato inter vivos, é o caso de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Essa transação ela é informada ao município e o município, de posse dessa transação, dos dados dessa transação, ele elabora a chamada guia do ITBI. Então, o contribuinte começa, informa alguns dados e, com base nesses dados, o município vai lá, termina o serviço e expede a guia. Sozinho, o município não costuma fazer. Assim como sozinho o contribuinte não faz o lançamento da guia do ITBI, precisa de ambos, a atuação dos dois, tá? Então aqui é um exemplo do lançamento por declaração. Eu falei que aqui no Rio Grande do Sul só restaria o ITBI porque em alguns estados o ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, ele era uma das modalidades do lançamento por declaração. Ou seja, o contribuinte ia lá, enviava a guia, enviava um documento, os dados e o fisco completava. Desde 2015, no estado do Rio Grande do Sul, o ITBI passou para a última categoria, para a última modalidade que a gente vai examinar agora na sequência. Então, não é mais neste formato aqui, no Rio Grande do Sul, compete ao contribuinte fazer a declaração, que é o chamado lançamento por homologação ou autolançamento. E aqui, agora sim, se for importante aqui e vocês estiverem acompanhando e anotando, por favor, sinalem, sublinhem que esta é a modalidade de lançamento mais comum.
É aqui onde ocorrem a maior parte dos lançamentos dos tributos no Brasil. Tirando as exceções que nós mencionamos, quais são IPTU, IPVA e TBI, todo o resto acaba sendo apurado desta forma. Ou seja, o contribuinte age sozinho, ele não tem ajuda de ninguém. E não, quando não tem ajuda, não tem ajuda mesmo. Vocês, colegas aí que vão ser contadores, que vão trabalhar, saibam que é com vocês e mais ninguém. Não tem ajuda de um terceiro, não tem orientação, é o, é o contribuinte que vai fazer tudo. Ah, professor, mas tem como pedir consulta para administração? Bom, para quem já experimentou pedir consulta, solicitar orientação, já deve saber como é que funciona, né? Qual é o nível de colaboração, cooperação que existe entre fisco e contribuinte. A administração pública, salvo raríssimas exceções, não se compromete, não quer assessorar, auxiliar o contribuinte para fazer um trabalho que, no início, era totalmente da administração tributária. Eu fiz questão de começar lá pela primeira modalidade, lançamento de ofício, porque na origem era só aquela modalidade, só daquela forma. O lançamento se dava apenas pelo fisco, era a administração pública que tinha que fazer, não o contribuinte. O que que a administração pública se deu conta com o passar dos anos? Que essa atividade ela é bastante é, desgastante, ela, ela é pensativa, ela toma tempo dos servidores, ela é trabalhosa. E aí o que que a administração pública acabou se dando conta? Eu vou passar essa tarefa, esse trabalho para o contribuinte. E aí eu vou reservar a prerrogativa de fiscalizar, auditar, verificar se tudo foi feito da forma certa. E aí, por isso que a gente tem que ter atenção aqui a estes marcos. Esses marcos temporais que estão nos balões aqui em azul e vermelho, eles mostram exatamente que nesta modalidade a contagem dos prazos se dá de uma forma diferente, tá? Então, isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque vejam só, a gente tem aqui o fato gerador, né, que é a ocorrência daquela conduta descrita na lei. Normalmente os tributos eles têm ali alguns dias depois do fato gerador, ou às vezes o mês seguinte, né? Então o fato ocorreu no mês, eu lanço no mês subsequente, e aí eu faço o recolhimento, a expedição da guia para pagar em alguns dias, e aí o pagamento que é realizado naquela guia, então eu gerei a DARF, esse é chamado de pagamento antecipado. E aí, por que que a legislação fala pagamento antecipado? Ora, se ocorreu o fato gerador, eu fui lá e gerei a guia, gerou uma DARF, eu paguei, não é antecipado, é o pagamento definitivo. Por que que a legislação chama assim pagamento antecipado? Porque o fisco quer dizer o seguinte: olha, esse lançamento que tu fez, eu não sei se está certo. O pagamento que tu estás fazendo, eu não sei se está certo. Então, tu está antecipando a homologação que eu ainda não fiz. O fisco se reserva na tarefa de homologar. E aí vejam só quanto tempo ele tem para fazer isso. Então, olha lá, no nosso slide, ele tem ali toda essa linha preta que está aqui na tela para fazer a homologação. Reconhecer que o pagamento foi correto, está tudo certo. Antes deste prazo, ele pode descobrir que está errado. Então, ele pode até aqui, ó, até a véspera do término do prazo, e fazer o lançamento de ofício, que é aquele que a gente acabou de aprender. Então, o que que deveria ocorrer, né? No dia seguinte ao pagamento antecipado, se está errado, o fisco deveria ir lá e cobrar o valor correto. Só que não acontece assim. Ele dispõe de 5 anos para fazer isso e ele avalia qual é o momento que ele vai poder
fazer a revisão, a auditoria dos lançamentos dos contribuintes. E aí, até no dia final, ao quinquídio, né, o prazo de 5 anos, ele pode fazer o lançamento de ofício. Se ele fizer depois desta data, aqui, como eu estou tentando demonstrar aqui com um balãozinho, isso significa que esse lançamento caducou, operou-se a decadência. Está errado, não pode. Portanto, esse tributo não é devido. Então, se o fisco deixou de passar aqui o prazo, ele dormiu no ponto. Então, ele não prestou atenção e deixou passar o prazo e lançou depois dos 5 anos, então ocorreu a decadência, tá? É importante entender esses lapsos temporais aqui para que vocês entendam alguns institutos que a gente vai falar na sequência ainda na aula de hoje, ok? E aí tem um último modelo aqui. Professor, Pois não. só uma dúvida. Ali, quando eles emitem esse ofício, eles te reembolsam o dinheiro ou fica meio como um crédito assim e tu só paga a diferença? Como é que ocorre? Peraí que eu tô retomando as aulas online, eu já nem sabia mais como fazer. Deixa eu ver. Quem é que tava falando? É o João Pedro. João. Obrigado, João Pedro, pela pergunta. A tua pergunta. Agora eu tô me achando aqui. Vamos lá. Hum, a tua pergunta feito o pagamento. Então, foi nesse quadrinho aqui, né? O camarada fez a declaração, enviou a declaração, gerou uma DARF e ele pagou. E aí, na Uhum. tua dúvida, esse lançamento estava errado. E aí, qual é Isso. a tua pergunta? Aí se eles estornam esse dinheiro que tu pagou, ou se eles emitem uma nova daí para te pagar, ou ele usa meio que como compensatória, assim, tipo, tu pagou 100, mas Ah, tu tinha que pagar 50. Então eles emitem mais uma adicional de 50, por exemplo. eles reconhecem o que foi pago e eles geram só do valor excedente, do valor que não foi Do que recolhido. faltou ali para pagar. Exato. Então, se tu declarou 50, mas deveria ter declarado 100, ele vai gerar um lançamento de 50. É do Entendi. que faltou. Eu não sei se a tua pergunta era sobre isso, mas eu Era nunca isso. vi. Era isso aí. Era isso? Tá. Então Uhum. tá esclarecido. Eu nunca vi, João, eu nunca vi um, um lançamento de ofício para dizer que o contribuinte pagou a mais. Esse nunca ocorreu. Eu não tenho conhecimento. Sempre e todas as Certo. vezes que isso ocorre é para dizer que foi a menos ou ele não fez, ok? E aí, quando tem a necessidade do recolhimento do excedente, é isso que tu acabou de perguntar. Então, eu declarei menos, ele identifica, ele computa o pagamento que eu já efetuei e me gera o valor que eu não recolhi, obviamente com a incidência de juros e multa. É importante entender isso, né? Esse quadro vermelhinho aqui, ele não vem só do valor que eu deixei de pagar, né? Como eu não fiz no prazo certo, o prazo certo onde é que era? Era aqui, ó. Eu estou fazendo só aqui. Então, daqui até aqui tem uma distância que vai gerar o encargo de multa e mais a incidência da taxa Selic, tá? Tá bom, valeu, entendi. Certo. Maravilha, maravilha. Por favor, gente, perguntem aí sempre que tiverem até agora. Vou dar uma olhada aqui no. Alô? Oi, professor. Por favor, pode falar, Eduardo. Eu tive uma dúvida agora que tu comentou sobre isso. A questão é, por exemplo, se a pessoa pagou a mais, tu falou que não, até hoje não viu, mas, por exemplo, digamos assim que a pessoa pagou a mais e ela só foi ver que pagou a mais depois do final do prazo de decadência. Ela também não tem como entrar na justiça ou algo do gênero, já era. Se passar depois e ela pagou a mais, já foi, não tem o que fazer. Tá, legal, legal, boa pergunta. Então vamos imaginar aqui nessa simulação, né? O camarada pagou aqui, então ele gerou o tributo, gerou a guia, ele foi lá e pagou.
O prazo para lançamento do fisco termina aqui, certo? Aqui nesse balãozinho vermelho no final, tá? E aí no teu exemplo, o contribuinte, deixa eu pegar, botar aqui uma estrela. O contribuinte se dá conta aqui, né? Nessa estrelinha. Isso. Ele se deu conta que, opa, paguei a mais. O fisco não pode mais corrigir, certo? O fisco não pode mais corrigir o, o lançamento que que eu fiz e que ele poderia corrigir. O prazo dele acabou. O que eu tenho que verificar é se o meu prazo para postular a repetição ainda vigora, que é contado daqui até aqui. É um prazo de 5 anos. Daqui desse balão, ó, Sim. do momento do pagamento até onde está a estrelinha. Então, se daqui até aqui não tem 5 anos, eu ainda posso cobrar, ainda que o fisco não possa fazer. Tá entendendo? Sim. Uhum. São prazos distintos. A gente vai ter na aula de quarta-feira uma explicação só sobre isso, prescrição e decadência. Mas é bom que tu pergunte assim para a gente já ir exercitando, né? A gente já vai exercitando essas dúvidas. Então, é possível, sim, um, um contribuinte que pagou a mais ter já expirado o prazo de decadência, o fisco não pode mais mexer, mas eu posso pegar o dinheiro de volta, certo? Tá. Obrigado. Ah, existia, assim, não no âmbito tributário, fora do âmbito tributário, existe a seguinte, quando, por exemplo, eu emiti um cheque aí para o Eduardo, eu emiti um cheque para o Eduardo, e o cheque ele prescreve em 6 meses, certo? Eu acho que o exemplo ele já é velho, né? Porque ninguém mais emite cheque. Mas imaginando que o Eduardo pegou meu cheque, esqueceu de compensar, passa 7 meses, 8 meses, e ele vai querer me cobrar. Ele pode fazer essa cobrança, ele pode me exigir a cobrança desse cheque que já prescreveu? Não, o cheque está prescrito. No direito civil, nas obrigações civis de um modo geral, quando a dívida está prescrita, eu não posso cobrar. Passou o prazo, perdi. E aí se discutia, no tributário tem isso também, é possível postular a devolução de um tributo que eu paguei, mas ele estava prescrito? Pode. Isso é tranquilo, tá? Então eu posso, imaginando, voltando lá para o nosso quadrinho, tá? Vamos voltar lá para o quadrinho. Vamos imaginar que nesse quadro aqui eu não paguei, tá? Não paguei na data. Eu venho pagar aqui, ó, depois do prazo decadencial, depois da linha preta. Tá todo mundo acompanhando aí, né? Eu paguei, ou seja, um tributo que já havia decaído. Eu paguei fora do prazo. Então, complementando a dúvida do Eduardo, eu poderia. Aqui a estrelinha é o advogado. Ó. O advogado se deu conta disso e avisa o cliente. Olha aqui, ó, tu pagou um tributo que estava decaído, tu não deveria ter pago. Posso pedir na justiça de volta? Pode. Eu posso, desde que não passe 5 anos aqui. Então, a resposta que eu dei para o Eduardo serve para a dúvida do Eduardo e para esse exemplo que eu acabei de lançar, tá? Ficou claro aí? Tudo certo? Beleza. Vi a mãozinha ali, então significa que tá ok. Então, vamos lá. É, falamos do lançamento de ofício, falamos do lançamento por declaração, falamos do lançamento por homologação, e aí a quarta modalidade, que na verdade eu não gosto de chamar de quarta modalidade, eu diria que ela é digamos, uma consequência, uma derivação. Mas se vocês encontrarem, às vezes, em concurso, né, vai lá, múltipla escolha, vai aparecer isso, lançamento por arbitramento. E para não dizer que eu não ensinei, tá aqui, ó. Lançamento por arbitramento está no artigo 148.
Mas quando é que ele vai acontecer? É uma escolha? O fisco escolhe? Eu escolho? Não, não é uma escolha. Basicamente, essa modalidade acontece lá no ITBI e lá no ITCD. Então, por que que acontece nessas duas modalidades? Porque em ambos, o lançamento do tributo, ele depende de uma avaliação de quanto é a base de cálculo. Então, quanto vale o imóvel que eu comprei hoje? Alguém diria aqui na aula, né? Poxa, professor, tá na escritura, né? Tu comprou o imóvel, tá na escritura, o valor da escritura é esse, o valor. Mas vocês sabem que tem contribuinte artista, né? Tem gente que diz que põe na escritura um valor e pagou outro. Em razão dessas anomalias, dessas exceções, o fisco reserva a prerrogativa de dizer, olha, não, peraí, camarada, o teu imóvel não é desse valor aí que tu tá dizendo. Você comprou um imóvel de um valor muito superior ao valor que foi declarado. E aí eu vou desconsiderar a informação que você me forneceu e eu vou arbitrar um valor para esse imóvel. Então, isso vale no ITBI, isso vale no ITCD. A administração, quando verificado ali que, e vejam quais são as condições, né, do artigo 148. Sempre que seja omissa a declaração ou não mereça fé aquelas informações prestadas pelo contribuinte. Então, é inidônea, é uma fraude, é uma sacanagem o que foi informado. Eu comprei um apartamento aí para quem conhece Porto Alegre, uma casa lá no Golden Lake, e disse que eu comprei por R$ 100.000, o que todo mundo sabe que é um absurdo, né? Não existe talvez nem nenhuma vaga de garagem nesse valor, naquele condomínio que é um dos mais luxuosos da cidade de Porto Alegre. Então, uma declaração dessas, ela salta o olho assim de quão absurdo é a informação que foi prestada. O fisco, ele pode abrir um processo para dizer, olha, eu não confio nessa informação, eu vou arbitrar, mas antes eu te permito que tu me traga informações para documentar, para me demonstrar que está correta a informação que você me prestou. Os dados que foram prestados estão corretos, tá? Então, isso acontece quando deu algum equívoco, quando deu algum problema. Não é o normal acontecer isso. No entanto, como tem muito contribuinte informando para menos nessas transações, né, imobiliárias, especialmente nos inventários, doações, o fisco ressabiado passou a passar uma régua dizendo que isso sempre acontece. Então, como acontece com uma frequência, a administração receosa, ressabiada, pegou e estabeleceu uma presunção, né? Eu, servidor público, presumidamente, desconfio do contribuinte. Sempre que ele me disser o valor do imóvel, eu vou botar um valor para cima, porque normalmente todo mundo mente. E vejam, esse exagero, assim como o exagero lá do camarada que disse que comprou um terreno no Golden Lake por 100 mil, era absurdamente falso, também não pode o fisco dizer que todo mundo mente. E aí a gente tem que tentar encontrar um meio termo aqui nessa briga nesse cabo de guerra. E esse artigo é muito utilizado nesses dois tributos, ITBI e ITCD, para dizer e desfazer a declaração do contribuinte e às vezes não de forma correta. Isso acontece às vezes de forma inadequada, tá? Bom, aí a gente vai para o último tópico do nosso encontro de hoje. Então, eu passei aqui para vocês esse quadro que ele mostra o nascimento e morte do tributo, certo? Mas o que que tem de estranho aqui? O que que tem de diferente aqui nesse fluxograma que eu acabei de colocar aqui para vocês? Esse fluxograma,
ele tinha no quadro verde o pagamento do tributo, certo? Então, se tudo tivesse ocorrido de forma correta, então tem uma regra na Constituição, tem a lei, o sujeito praticou a conduta, foi feito o lançamento, eu tenho alguns dias, o que que teria acontecido de forma natural aqui? Nós teríamos verificado aqui o pagamento do tributo. Então, o pagamento do tributo seria a extinção natural. Só que, contrariando o ciclo natural da vida do tributo, né, o pagamento não ocorreu. Se ele não ocorreu, deixa eu botar lá para cima para não confundir esse quadro verde. Quais são os próximos passos? Quais são as próximas etapas? Então, foi lançado o tributo, foi constituído o crédito tributário, logo, existe um documento dizendo, ó, você, fulano de tal, CPF número tal, fez a conduta tal e deve pagar o tributo até o dia tal. Então, tem um documento público que atesta isso, que é esse quadro que está aqui em vermelho: crédito tributário certo, líquido e exigível. Não ocorrendo nada, não ocorreu pagamento, não ocorreu nada nesse meio do caminho, quais são as próximas etapas? Então, é feita o termo de inscrição em dívida ativa e a operação subsequente é colocar o contribuinte na dívida ativa. É como se ele entrasse no cadastro dos devedores, dos mal pagadores, a partir daquele momento. O que que acontece daqui para frente? Até aqui, a pessoa tinha um documento chamado Certidão Negativa de Débito, CND. Até aqui ele tinha CND, certo? Então, ele estava em dia com suas obrigações. Se ele fosse no site lá da prefeitura, do governo do estado ou da Receita Federal, ele extrairia um documento dizendo que ele não deve para ninguém, certidão negativa de débito. O que que aconteceu aqui? Foi lançado o tributo, ele tinha um prazo para pagar e aí o sujeito não pagou. A partir da inscrição em dívida ativa, ele não tem mais certidão negativa. Se botar o CPF, o CNPJ, ele não vai ter esse documento. E esse documento, pessoal, ele trava a vida de toda e qualquer pessoa jurídica. Ele atrapalha, o funcionamento de toda e qualquer empresa. Eu preciso me habilitar num concurso público. Se eu não tenho certidão negativa, eu não faço concurso. Eu preciso obter um empréstimo no banco. Eu não consigo obter um empréstimo no banco. É um documento que atrapalha muitos atos da vida, do cidadão ou da empresa. Bom, se foi inscrito em dívida ativa e eu não fiz nada, eu não tenho a certidão, estou lascado. No entanto, e esse é o tema que a gente vai ver agora, existe a chamada suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, o crédito tributário, ele pode ter a exigibilidade suspensa. O que que significa isso? Eu estou querendo dizer aqui que existe o tributo, ele foi cobrado, mas ele vai ficar congelado, ele vai ficar paralisado. É um efeito paralisante que ocorre com esse quadro verde aqui. Então, as etapas seguintes, elas não vão ocorrer. Isso aqui que está aqui no quadro vermelho não vai ocorrer, porque ocorreu um congelamento, parou. Então, o que que pode gerar esse congelamento? A gente vai aprender agora. Isso está previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. O que que gera o congelamento? O que que gera a suspensão? São essas 6 situações que estão listadas aqui. Então, se ocorrer qualquer uma delas, não pode ter nenhum ato subsequente. Então, eu não posso ter negado a certidão negativa, eu não posso ser cobrado, eu não posso ter nenhum tipo de embaraço, dificuldade na minha vida cotidiana, ok?
E aí, vamos entender cada uma delas, né? Quando é que ocorre cada uma dessas situações? E por que que eu me utilizaria delas, né? Bom, a explicação mais óbvia é: eu não quero pagar e eu não quero ficar impedido, ficar sem certidão negativa. É isso que leva alguém se socorrer de uma dessas 6 hipóteses. Eu não quero pagar por alguma razão, por algum motivo. Eu não tenho dinheiro, ou eu não acho que é devido, eu acho que está errado o tributo, e ou não tenho condições, e eu não posso perder a minha certidão negativa, eu tenho que continuar com ela. Aí, qual é o caminho, qual é a solução? Tentar se enquadrar em uma dessas 6 hipóteses, ok? A moratória, pessoal, está aqui no artigo 152 e ela basicamente o que aconteceu agora, nesse exato momento, com a calamidade aqui no Rio Grande do Sul. Em razão da calamidade, decretado o estado de calamidade, o governo federal concedeu moratória para os atingidos. O governo estadual concedeu moratória para os contribuintes. O governo municipal, a Prefeitura de Porto Alegre, concedeu moratória para os contribuintes. Moratória significa você deve, você não foi perdoado, você continua devendo, mas vai pagar depois. Eu vou te dar um prazo, eu vou te prorrogar o vencimento. Então, significa que essas pessoas, elas não deixaram de dever. Todo mundo que aceitou a moratória e não recolheu os tributos do mês de abril, do mês de maio, e vão recolher agora a partir deste mês, né, no mês de julho, essas pessoas elas tiveram ali a suspensão da exigibilidade. Esse tributo não poderia ser exigido e não poderia ser retirada a certidão negativa dessas pessoas, tá? E, obviamente, moratória não é concedida de boca, não é um discurso. Tem que ter lei concedendo, tem que ter uma lei. E em todos os casos, tanto no plano federal, estadual e municipal, foi editada norma exatamente para isso. Ah, aqui eu trago a notícia, né, lá da época da Covid-19, e esse site aqui já está desatualizado, né? A gente poderia pegar agora a notícia recente, a notícia da calamidade, da catástrofe que nos assolou aqui no estado, né? Então, seria o exemplo de moratória. Depósito do montante integral, tá? Que é o inciso 2, o inciso subsequente. Pode falar, Anselmo. Professor, acho que ele tá mandando mensagem no chat ali. Ele tá pedindo pro Ah, texto, eu acho. tá digitando desculpa. Deixa eu verificar aqui. Daqui a pouco eu pego a manha dessa interação. Professor, um caso bem recente. Um conhecido meu fez o imposto e parcelou em 8 vezes, com as enchentes. O governo prorrogou os prazos para pagamento, mas a primeira parcela essa pessoa pagou um pouco depois do prazo, sem prorrogação, e pagou multa. E quando vai no ECAC, diz que o prazo normal é mais generoso. Como fica isso? Tá, entendi. Ele havia parcelado antes da concessão do prazo, e aí esse parcelamento, ele, como ele deixou de pagar, ele imaginou que automaticamente ele já estaria inserido na regra geral. O que não acontece, Anselmo, infelizmente. Acabei de atender um cliente hoje à tarde que ele não entregou a declaração do imposto de renda dele, cujo prazo terminava para todo o Brasil em maio, mas para os gaúchos termina em agosto. Então foi ampliado o prazo da entrega da declaração. E aí esse cliente ele queria aderir ao programa de transação que foi instituído só para o Rio Grande do Sul, que é o SOS RS, o nome
do programa de transação. Aí quando entra no ECAC lá, e ele vai clicar para poder aderir, ele quer aderir, se encaixa exatamente nas condições, ele não consegue aderir, por quê? Porque ele não entregou a declaração. Mas ele está dispensado da entrega da declaração até o prazo de agosto. Então, assim, isso acontece, Anselmo, acontece de forma, vamos lá, não foi. Aí, vamos lá, eu sempre sou muito crítico à administração, né? Vocês já perceberam que eu estou sempre fazendo crítica aqui, mas vou tentar aqui fazer a defesa neste caso, como é peculiar, como são normas excepcionais, o sistema não foi adaptado para isso, né? Então gera essa incongruência, né? O que no teu caso e no meu caso tem em comum? Os dois casos, né? São situações que se encaixam na regra excepcional, tanto o teu caso quanto o meu. Eles se encaixam na regra excepcional. Só que o sistema da Receita não foi configurado para a regra excepcional. Então, quando eu vou lá, entrar no ECAC, ele me trata como a regra normal. Então, tanto no teu caso quanto no meu, aplicando a regra normal, tu tem que pagar a multa e o meu cliente, ele não tem acesso porque ele não entregou a declaração. O sistema está pensando com base na regra geral e não na regra excepcional. Então é isso que precisa ser feito, né? E aí, se nós tivéssemos uma administração preparada para atender, acolher o contribuinte, isso seria resolvido facilmente, né? Só que a gente não consegue falar com ninguém, não consegue ter acesso a ninguém, muito especialmente aqui em Porto Alegre, né? Porque a sede da Receita Federal foi um dos prédios atingidos. Não sei se eles retomaram o atendimento, como é que está funcionando ali, mas eu tive dificuldades durante esse período para tratar de alguns casos justamente pela interdição do prédio, né? Que era um dos focos ali da inundação. Então, isso pode acontecer, Anselmo. Ah, Professor, diga. nesse caso que tu falou, que, por exemplo, a gente poderia no Sul, né, declarar mais e o sistema não está funcionando. O cliente, ele, por exemplo, ele faz como? Porque deveria permitir ele fazer entrega. Ele teria que entrar em contato com a Receita, ou como é que ele faria isso? Porque aí ele sai prejudicado por um erro do governo. Ele pode depois, talvez, entrar com um processo, com um recurso, alguma coisa, ou como é que ficaria nesse caso? Não, perfeito, Eduardo. A questão é exatamente essa, né? Em razão de um equívoco, não é nem do governo, não gosto de, não é imputar, é assim, alguém não se deu conta que não está funcionando, não está casando. Então, a administração, se tu falar para qualquer auditor da Receita, ele vai dizer, mas é óbvio, tá errado. Só que a gente não consegue falar com ele, não consegue falar com essas pessoas que decidem, porque a gente está com dificuldade de acesso. Então, obviamente, essa solução que tu colocou ali, ingressar na justiça, contratar o advogado para resolver, é um caminho. Eu, eu vivo disso e não vou dizer que está errado, né? Mas assim, pensando aqui na sala de aula para resolver uma solução intermediária que não fosse a judicialização dessa questão, poderia ser como eu orientei o cliente, né? A entregar a declaração e ele disse, poxa, não tem como pagar, mas envia a declaração, vai gerar o recibo de entrega e aí tu consegue fazer a adesão ao parcelamento. Então, tu não recolheu o imposto, porque ele nem tem dinheiro, né, para pagar, mas tu dá uma burlada no sistema. Então, vai aparecer como entregue a declaração, ele não precisa pagar naquele dia DARF, né, porque tem um prazo para recolher, e ele vai poder fazer a adesão, e aí ele consolida. No caso do Anselmo, a mesma coisa. Ele fez o parcelamento antes de vir o programa, e aí ele pode pegar e fazer a adesão e consolidar esse débito no regime de transação que foi instituído. Então ele vai lá, clica no botão e diz: Olha, isso que eu
fiz o parcelamento, não consigo pagar, eu quero fazer a adesão aqui e encaixar no outro regime. Então, basicamente, é uma gambiarra aqui para tentar driblar a falha do sistema, Sim, entendi. Tá, obrigado. certo? Beleza. E agora, minha gente, voltando para cá, para a lâmina, depósito do montante integral, né? Era a próxima que nós estávamos falando, significa depositar na justiça, um depósito judicial. Não deve ser confundido com o pagamento, porque pagamento ele é aquele que vai para o fisco, vai para o bolso do governo. Depósito do montante integral referido aqui para suspender, apenas suspender, é eu ingressar na justiça e colocar esse dinheiro numa conta judicial. Isso suspende a exigibilidade. Aí, opa, é, defesa, recurso na via administrativa e ajuizamento de demanda, então é o inciso 3, o inciso 4, o inciso 5º. Eu vou colocar tudo junto aqui na mesma explicação, tá? Defesa na via administrativa. Então eu recebi lá a cartinha, aquela cartinha indesejada, eu acho que eu não devo. Eu faço a defesa, ou o meu contador faz, muitas vezes o contador faz a defesa do contribuinte, ou eu contrato um advogado para fazer, tanto faz. O próprio contribuinte pode fazer a sua própria defesa, não precisa ter advogado nem contratar ninguém. Ele pode fazer a defesa e no momento que ele apresentou a defesa, está suspensa a exigibilidade. E não tem custo algum, não tem que pagar honorários nenhum, ok? A outra hipótese é contratar um advogado, aqui sim, aqui é obrigatório ter um advogado contratado que ele vai ou propor um mandado de segurança ou ajuizar uma ação pelo rito ordinário. A diferença aqui é uma questão mais técnica do direito, que eu não vou entrar no detalhe aqui, tá, com vocês, mas basicamente o mandado de segurança ou a ação eu tenho que pedir uma liminar, uma decisão em regime de urgência. E aí o juiz, se ele se convencer dos argumentos que eu apresentei, que eles são relevantes, eles são sérios, né? Eu tenho documentação boa, ele defere a liminar, ele me dá a liminar e suspende a exigibilidade do tributo. Então, a dúvida que pode surgir para vocês é: se o sujeito ele pode entrar com a ação e pedir liminar, por que que ele ia depositar? Por que que ele vai botar dinheiro se ele pode só argumentar e suspender? É porque não é todo mundo que convence o juiz, né? Não são todos os casos que comportam liminar. Tem casos em que não há a presença dos requisitos para deferir a liminar. Então, eu tenho que dizer que eu tenho probabilidade do meu direito e eu tenho que dizer que existe um grave risco de dano. Tem um risco muito grave do dano se configurar. Se isso ocorrer, no caso concreto, eu estou diante ali da hipótese de cabimento da, da concessão da medida liminar. Se o juiz não se convence dos argumentos que eu coloquei, ele não vai me dar a liminar. E aí o que sobra? Depositar o valor total na conta judicial. Se eu depositei, aí não é mais uma questão do juiz se convencer ou não. Depositado, suspenso está, ok? E aí a última modalidade é o parcelamento. Então, a adesão a um regime de parcelamento, diferentemente das outras hipóteses em que eu não concordava com o pagamento, e por não concordar, eu contratei um advogado, eu entrei com ação, eu contestei, aqui eu preciso assumir a dívida. Então, todos os regimes de parcelamento passa pela confissão da dívida. Então, o contribuinte ele vai lá e diz, ó,
a dívida é essa, ela está correta, eu não tenho nenhum questionamento, eu assino dizendo que está correto, só não tem dinheiro. E aí eu preciso, simultaneamente a essa adesão, desistir da discussão que eu tenho na via administrativa, desistir da discussão que eu possa ter na via judicial. Eu não posso aderir ao parcelamento e seguir apostando. Bom, eu entrei, paguei umas prestações ali, mas eu vou ficar aqui chulhando para ganhar no processo judicial. Eu espero para ver se o desfecho vai me ser favorável. E aí, se eu ganhar, eu paro de pagar as prestações. Isso não é possível, não é admissível nos regimes de parcelamento. Sempre é concomitante a adesão à desistência da disputa. É um critério que a administração pública estabeleceu, né? E aí eu coloquei ali em sequência, né, várias modalidades de parcelamento que foram instituídas, vários programas que foram instituídos e que hoje eles foram, digamos, esvaziados, diminuídos face aos regimes de transação, que não pode ser confundido parcelamento com transação. É diferente. Muito embora eles, na prática, né, no fluxo para os contribuintes, eles tenham praticamente o mesmo comportamento, né? O que que acontece no parcelamento? Eu reconheço a dívida e divido ela em prestações. Que acontece em muitas transações. Eu reconheço a dívida e divido em prestações, só que são institutos diferentes, tá? E eu vou explicar para vocês na aula de quarta a diferença entre um e outro. Para finalizar aqui, pessoal, parcelamento ele tem que ser na modalidade que a administração concebeu. Eu não posso pedir para o judiciário, juiz, eu não consigo pagar em 50 vezes, eu quero em 55. Se a lei disse que é 50, eu só posso parcelar em no máximo 50. Eu não posso ter um regime feito sob medida para mim. O regime de parcelamento é aquele que foi definido em lei. Então eu tenho que ou eu me encaixo nele ou eu não me encaixo. Eu não posso pedir para o judiciário que ele costure, faça um parcelamento sob medida para a minha situação específica, minha situação particular. Então, basicamente, essas são as modalidades de suspensão da exigibilidade. Então, recuperando aqui o que a gente viu hoje, né? Falamos sobre o que é o crédito tributário, como que ele é criado, quais são as modalidades de lançamento. Então, ele é criado pelo lançamento, existem algumas modalidades, e se tudo der certo, foi feito o lançamento de forma correta, o contribuinte recebeu a notificação, pagou, tá tudo certo. Não ocorreu o pagamento por qualquer motivo, qual é a consequência? Inscrição endividativa, eu perco a minha certidão negativa. Como é que eu consigo recuperar se eu conseguir me encaixar em uma das hipóteses que a gente acabou de ver? Suspensão da exigibilidade do crédito, o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Se eu consigo me encaixar em alguma dessas 6 modalidades, maravilha, está suspenso. Enquanto estiver suspenso, é como se eu não devesse. A minha vida está zerada. Agora, se eu não me encaixar, eu vou ser inscrito em dívida ativa, vai iniciar a cobrança, e aí começam algumas consequências que a gente vai estudar aqui para frente. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguma questão que vocês gostariam de esclarecer? Não, só